quando a pessoa se torna vendedor, se torna vendedora, o que ela ou ele precisa entender logo de cara na sua visão, Dani? Vamos lá, Lê. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está entrando na área de vendas é que a gente está aqui para resolver um problema do nosso cliente, né? Tem muita gente que entra e já quer só saber de vender, quer saber de bater meta, quer saber, né, de resolver os próprios problemas. Eu sei que a gente tem, né, meta de cliente, a gente tem meta de faturamento, meta de unidades vendidas, a gente tem uma cobrança. Mas se antes de eu me preocupar com isso, eu não me preocupar com o problema que eu estou resolvendo, né, com o que eu consigo gerar de valor para o meu cliente, vai ser muito sofrido eu começar a trazer esse resultado, né? Porque se eu puxo, né, se eu faço um esforço danado para conseguir trazer cliente, para conseguir fazer as vendas sem entender o problema que eu estou vendendo, eu estou fazendo um esforço muito maior. Né? E por estar com a intenção no lugar errado, muitas vezes os clientes percebem isso, entram na defensiva, a gente já não está à vontade, a gente está inseguro, vai acabar sendo um pouquinho mais dolorido do que se você estiver preocupado com o problema que você soluciona e como você agrega valor para o seu cliente. Se você pegar essas duas perguntinhas logo de cara, você consegue gerar valor rápido para os seus clientes, você consegue criar uma empatia mais rápida, você consegue ajudar os clientes a resolver os próprios problemas e, como consequência, você começa a ter o resultado que você precisa e estaria batalhando antes, né? Que é abertura de cliente, faturamento, tentar bater uma meta, né? Se você parte da intenção certa, todo o resto do processo fica mais fácil, Leandrão. E para você, cara? Cara, eu acho que o primeiro ponto aqui, a gente precisa entender que o esforço bate o talento. Né? Então, se você virou vendedor, né, se você foi promovido, se você encontrou uma oportunidade e entrou para trabalhar com vendas, a gente precisa entender que dentro da empresa que você atua, que você vai atuar, dentro da equipe que você vai ser encaixado, já existem vendedores de alta performance, já existem vendedores que estão vendendo, que têm carteira de clientes, existem vendedores que sabem o que estão fazendo e que sabem por que estão fazendo. É muito perigoso a gente se espelhar neles, logo de cara. Acho que tem coisas antes que a gente precisa entender. E o primeiro deles é, compactuando com tudo que você falou, Daniel, o esforço bate o talento. Então, se você for o vendedor mais esforçado, né, se você fizer maior quantidade de atividades, principalmente as atividades que estão no teu controle, você vai ter resultados cada vez maiores. Então, primeiro ponto, esforço bate talento. O segundo ponto, você tem que entender que os teus resultados eles vão sendo empilhados. Você vai começar pequenininho, você vai dar um passo de cada vez, até você ir, de fato, alcançando resultados expressivos, chegando próximo à meta, né? É o que a gente chama de ramp-up, né, Dani? Você vai estar executando esse ramp-up. Para você executar esse ramp-up, além de você entender o movimento que você está fazendo na área comercial, você precisa conhecer o teu produto e o mercado que você atua. É muito difícil um vendedor ele conseguir vender bem sem ele dominar o produto que ele vende, ou o serviço que ele vende. Ele até pode, no começo, se dar o luxo de perguntar mais para os colegas sobre a solução, sobre o mercado. Putz, o cliente falou concorrente X, eu não sabia muito bem quem era e tudo mais. Não tem problema, mas você precisa rapidamente entender do teu produto e do teu mercado, porque quando você entende o que você está vendendo, fica mais fácil de você passar segurança para o teu cliente. Outro ponto que eu gosto de falar muito, quando a gente conversa com vendedores que estão entrando no mercado, é que, cara, eu entendo a tua fome por prospectar clientes, né, Dani? Né, você entra na equipe e todo mundo vai falar para você prospectar cliente, para você ir atrás, para você gastar sola de sapato, para você levar não na cara. Eu entendo isso, né? O lance de prospecção e tudo mais, mas, cara, entenda sobre prospecção e estude bastante sobre abordagem, né? Entenda o conceito de perfil de cliente ideal para você conseguir ir atrás dos bons clientes. Se você começou agora, pergunte para os seus colegas o que é um perfil de cliente ideal na visão deles, quem é o melhor cliente da carteira deles, por quê, como eles conquistaram esse cliente, né? Procure conversar muito com
os vendedores que você desenvolve, que você está dentro da equipe, para você poder modelar eles. E aí eu vou falar um negócio que pode soar marqueteiro, pode soar vendedores, somos vendedores, né, Dani? Mas, cara, se você está começando na profissão, para mim hoje faz muito sentido. E eu quero trazer isso pro amigo ouvinte, né? Modele a sua venda pautada em um método. A gente vai falar depois sobre o método dos supervendedores, a tríade de vendas, aquilo que a gente usa aqui. Mas por que eu estou trazendo isso logo na primeira pergunta? Porque se você não entender que você pode acelerar teu resultado, se você encontrar os gatilhos certos, se você entender como você consegue ser mais produtivo dentro da etapa de prospecção e abordagem, qual é a técnica que você vai usar dentro do teu modelo de negócios para fazer levantamento de necessidades. Se você não construir um conjunto de 3 técnicas de fechamento para você usar dentro do teu dia a dia, você vai gastar muito tempo para você conseguir ser um vendedor de alta performance. E mais do que isso, né, Lê? Se você faz um esforço muito grande sem ter os recursos necessários, o que vai acontecer é que você vai gastar uma energia gigantesca, né? Você está com fome, você está afim, você está indo para cima. E a quantidade de não que você vai tomar, né, por inexperiência, por insegurança e todas essas coisas, por não estar fazendo da forma mais adequada, né, vai fazer você sofrer mais no processo. Né? Se você se desenvolve minimamente, né, que nem você falou, 3 tecniquinhas de fechamento, né, tem as perguntinhas do levantamento de necessidade mais ajustada ali, negociação, entendeu o perfil de cliente ideal, para você não gastar, né, energia em cliente que não tem nada a ver com o negócio, que não vai ver muito valor no que você está vendendo. E eu sei, né, todos nós, quando no início de carreira, a gente abraçava qualquer lead como uma oportunidade de venda. Né? O cara, não vai sofrer para pagar, não vai conseguir ver o valor direito, e a gente fica agarrado naquela oportunidade porque a gente quer vender, né? Às vezes o tempo que a gente perdeu com esse cara dava para abrir 2 clientes bons, né? E a gente ficou ali agarrado, né? Dando murro em ponta de faca, para de repente virar um cliente que não consegue pagar, para virar um cliente que depois fica insatisfeito, vai te gerar retrabalho, vai te gerar, às vezes, uns pepinos que vão trazer para você algumas coisas do tipo assim, mas se eu vendo, às vezes o cliente fica me dando trabalho depois e não sei o quê. Mas não é que vai ser sempre dessa forma, é que foi o primeiro que você vendeu e deu trabalho, deu dor de cabeça, teve um monte de coisa. Talvez você já fica azedo logo no começo, por quê? Porque você não foi no cliente certo. Porque você não seguiu o processo da forma adequada. Aí aquela primeira venda que você fez, que era para ser aquele negócio, né, de alívio, né, e agora vamos para cima, se torna um trauma, dá um monte de trabalho, cria um monte de pepino que você não precisaria ter que lidar se você tivesse um método a seguir. Né? Se você entende direitinho, né, se você modela nas pessoas corretas, se você entende o que deve ser feito, e a ordem que deve ser feito, e segue o processo, a chance de você ter que lidar com os abacaxis logo de início reduzem, né? E aí você tem um começo mais tranquilo de carreira, né? Que é vender, daí fazer o pós-venda, pegar indicação, continuar prospectando. E o lance de você modelar, você ter um método, ele te ajuda a acelerar esse ramp-up, né? A gente fala muito com empresários, com gestores, né, Dani? E principalmente no momento em que eles estão fazendo recrutamento e seleção, e a dúvida, depois que eles fazem o recrutamento e seleção, como é que eu faço pro cara performar rápido, né? E às vezes ele trouxe pro time, o que é mais engraçado, ele trouxe pro time alguém que em tese já tem experiência em vendas, que em tese já tem experiência no mercado que ele atua, mas mesmo assim o gestor, o dono da empresa, ele tem essa dúvida. Então, se o cara não tem um método, se ele não tem um processo comercial bem desenhado, um playbook dentro do time rodando e testando, né? O playbook é o manual do vendedor, tem que ter todo o processo de vendas, tem que entender, tem que estar escrito o perfil de cliente ideal, tem que ter mapa de objeção, como eu contorno as principais objeções, qual é a melhor técnica de negociação que eu vou usar, quais são essas 3 técnicas de fechamento. Quer dizer, se ele não pega um método e modela esse método, ele leva muito tempo para chegar.
fazer um paralelo aqui. É como se, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bolo de abacaxi com raspas de limão, sei lá. Eu gosto de abacaxi, então vamos usar bolo de abacaxi. Poderia ser bolo de cenoura com chocolate e tudo mais. Cara, a gente pode fazer o bolo de abacaxi, né, tentando, né, eu vou tentar dessa forma, vou tentar daquela forma. Ou a gente pode pegar uma receita já feita, já testada, né, Dani? Olhar um vídeo no YouTube, né, que vão ensinar a gente quais são os ingredientes, a sequência, a quantidade e tudo mais, a gente modela isso e faz o nosso bolo de abacaxi. E aí a gente consegue comer o bolo minimamente, né, cara? Agora, olha só, quanto a gente gastaria de ingredientes se a gente não fizesse, se não olhasse a receita, se não olhasse, não assistisse nada no YouTube. E se esse primeiro bolo sai ruim, você fica desconfortável para fazer o segundo, porque o seu reforço do esforço não foi prazeroso, né? E o grande ponto é que, assim, o vendedor novo, ele tem o dia inteiro livre. Ele tem o dia inteiro livre, né? Quem tá faz tempo tem a carteira para fazer gestão, já tem, né, outras atividades. Todas as atividades rodando, já tem uma rotina, né? Já tá ali trabalhando em cima daquilo, né? Quando você acabou de entrar, você pode prospectar Deus e o mundo, você tem muito tempo livre. Se você usa esse tempo livre, que é raro o vendedor ter, né? Prospectando o cliente com abordagem errada, fora do perfil, é um esforço gigantesco com zero de retorno. E é isso que faz muita gente entrar na área de vendas. Não, ganhar comissão e não sei o que. O cara na entrevista me falou que o céu era o limite, né? Todas aquelas coisas que a gente conhece, né? Uhum. Mas aí não ajuda o vendedor. Não ajuda o vendedor, deixa o cara fazer tudo errado. O cara fica 2 meses prospectando a torto direito o que ele acha que tá certo. E ele não sabe, porque ninguém avisou ele, né? Gasta ali 40 dias fazendo um monte de esforço, com abordagem errada, com um monte de coisas, zero de resultado, e pede para sair. Ele vai fazer entrevista em outro lugar e sai, fala, não, cara, não dá, não consegui, né? Mas tinha os recursos. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos, a gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, o dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.